Nessas últimas semanas nós vimos os nossos Jogos Olímpicos aqui no nosso país. Muitos atletas se empenhando, lutando, correndo, pulando, nadando para poder conquistar o tão sonhado ouro ou a tão sonhada medalha. Esse mesmo contexto de atletismo, de esportes que nós presenciamos essas semanas, também era o contexto bíblico, quando o apóstolo Paulo escreveu algumas das suas cartas para algumas igrejas. O apóstolo Paulo ele tinha um senso bem interessante de ver a situação que estava acontecendo, ver o ambiente onde os seus ouvintes estavam e pegava isso e trazia verdades espirituais. Um exemplo disso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que Paulo queria dizer com esse versículo? Ele via os atletas da época, os atletas gregos, se empenhando, treinando, se disciplinando, focando a sua vida para conquistar os seus lauréis, as suas coroas. E ele via aquela situação, achava interessante, porém, via que tudo era corruptível. O que isso significa? Significa que, ao passar do tempo, aquelas conquistas, aquele reconhecimento, iria perdendo o seu valor. Com o passar do tempo, aquela empolgação da vitória iria se diminuindo. E ele via todo o esforço, todo o empenho, todo o propósito, todo o alvo por aquilo que seria corruptível, ou seja, não teria o seu valor. E ele nos alerta: nós, porém, corremos atrás daquilo que é incorruptível. O nosso propósito, o nosso alvo de vida deve ser aquilo que é de valor eterno. Deve ser algo que nós vamos ter para sempre. E eu faço essa pergunta para você: qual tem sido o propósito da sua vida? Em que ou para que você tem corrido tanto, trabalhado tanto, se empenhado, se disciplinado tanto? Por aquilo que com o passar do tempo vai perder o seu valor? Ou por aquilo que é eterno? Como servir a um Deus que é eterno, fazer a vontade de um Deus que é eterno, ser santo como um Deus eterno é. Como fazer para saber o que é corruptível e incorruptível? Para você saber analisar bem, faça a seguinte pergunta: quando eu morrer, aquilo que eu estou fazendo hoje, que eu estou me empenhando hoje, eu vou usufruir, vai ter algum valor quando eu estiver com Deus? Pense nisso. A minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança